E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui de volta com o nosso programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. No programa passado nós terminamos o capítulo 33 com o comentário sobre, ainda sobre os animais, né? Que falamos da ibis, que os hadas, denominadas aves, que o André Luiz avistou e que a Narcisa explica a ele, que são auxiliares dos samaritanos, porque devoram formas mentais odiosas e perversas. Tereza pesquisou, nós fizemos uma analogia com a ibis, que do Antigo Egito, em que eram devoradores de serpentes, né, Tereza? Uhum. Isso. Então fizemos essa analogia, que essas formas odiosas e perversas, né, que são emitidas por pensamentos odiosos e perversos, de pessoas odiosas e perversas também. E entrando em luta franca, né, com as trevas, e auxiliando então os samaritanos no resgate dessas pessoas que são trazidas para a colônia. E dizendo também, terminando também, que depois o André Luiz, se quisesse mais informações, e essas informações são adquiridas no Ministério do Esclarecimento. Então, deve ter lá instruções, biblioteca, vídeos, informando sobre a questão dos animais no plano espiritual. Terminamos o capítulo 33 e vamos iniciar agora o capítulo 34 com os recém-chegados do umbral. Então, a caravana chegou, os doentes são retirados e estão entrando na colônia através das câmaras de retificação. Vamos iniciar a leitura, então. Uhum. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Então, um detalhe aqui que a gente já vai observar. Trabalhadores de pulso firme estão lidando com animais, com pessoas doentes, muitos, vamos ver aqui, rebeldes, muitos não estão conformados ainda, então tem que ter um pulso firme, sim. Porque existem pessoas que acham, né, dentro do movimento espírita, que só existe forma pensamento de animal. Mas então, para que um trabalhador de pulso firme? Por uma forma pensamento, você não precisa ter o espírito que domine os cães, porque eles eram cães adestrados a esse tipo de trabalho, né? Para a defesa, né? Não é para atacar. É para defender a caravana, para defender os samaritanos. Mas eles estão prontos, eles foram adestrados a amedrontar. Então, eles são espíritos, esses trabalhadores, eles precisam ser trabalhadores com uma certa experiência, porque, né, e com uma certa força. Até porque eles estão falando, ele fala na mesma frase das matilhas de cães. Estacionou a matilha de cães, conduzidas essas matilhas por trabalhadores de pulso firme. E sobre isso que a Teresa está falando, que não são formas de pensamentos, a gente se reporta novamente à pergunta 600 do Livro dos Espíritos. É que os espíritos informam a Kardec da individualidade do princípio inteligente que é do animal, que nós já comentamos. Então, continuando. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Então, os doentes, são levados ao departamento das câmaras de retificação, que é onde André Luiz começa o seu trabalho na colônia, o estágio de trabalho na colônia. E elas têm esse nome, retificação, não é à toa, porque todo mundo que vai chegar lá está chegando meio torto, né? É para botar reto. Vamos dizer assim, danificar. Tá todo mundo lá, é um pronto-socorro. Quando se faz uma retífica do motor de um carro,
Para botar ele funcionando. Botar ele tá funcionando, porque ele está torto, ele está reto. Retificação ele não, do espírito. Está retificando aqui o espírito. Então o espírito vai chegar lá com sangue, muitas das vezes sangrando, mutilado. Eles não têm mais o corpo físico, mas é uma criação mental, porque o perispírito, ele coloca imediatamente para fora o que todos os espíritos, esses não, todos, sentem e pensam. Então aquele que morreu assassinado, ou que assassinou alguém, não é? Ele pode se enxergar todo manchado de sangue, não é? O que matou e foi, por sua vez, assassinado também, ele pode chegar sangrando, mas é uma criação mental, porque ele não é um sangue do corpo, é um sangue que ele ainda sente-se ferido e se vê como desencarnou ainda, né, no caso. Então, essas câmaras de retificação são, na realidade, o pronto-socorro da colônia Nosso Lar. É como aqui na Terra, né? Para onde vão aqueles mais traumatizados, no sentido de trauma físico? Eles vão para os pronto-socorros. Se você tiver um acidente no meio na rua, na estrada, mesmo que você tenha um plano de saúde, você vai ser levado ao pronto-socorro mais próximo, não é? E geralmente os prontos-socorros são aqueles que são públicos. Então, as câmaras de retificação são os prontos-socorros lá para aqueles espíritos que estão com traumas mais graves, traumas mentais. Mesmo no mesmo pronto-socorro, a gente tem diferença de pacientes, como a gente vai ver aqui. Né? O André Luiz não precisou passar pelas câmaras. O André Luiz também não. Ele não estava tão traumatizado assim. Ele estava um pouco mais equilibrado. É aquilo, né? Cada caso é um caso diferente. Mas quem for para as câmaras são os mais... Nem todo mundo passa por essa situação de umbral. Nem todo mundo passa por essas câmaras. A situação de umbral, como o André Luiz passou, como o André Luiz passou, nem todo mundo passa, não é assim? Cada depende caso do que você fez na sua vida. Tudo é a colheita do plantio, de como eu estou internamente. Isso. É o que vai valer para minha desencarnação. Como eu vivi mentalmente. Quer dizer, o como eu estou agora é o fruto de como eu vivi. Não adianta exteriorizar uma oração e por dentro está totalmente ao contrário daquilo que a oração fala. Né? Então certeza. É isso. Então, continuando. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Olha a diferença já aqui. Alguns eram sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal. Mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Então a gente repara que, olha, o trabalho é intenso, é corrido, não é fácil. A gente imagina aqui a chegada desses espíritos no umbral, mas os trabalhadores estão com esse sentimento, ó, amor fraternal, que é o que vigora na colônia. Há necessidade disso para a harmonia se fazer no trabalho de toda a colônia. A gente já leu isso anteriormente, lá no início, né, do nosso estudo. A harmonia o pensamento no bem é uma determinação na colônia. Sem isso, não há condições de morar lá, de viver, sem o esforço no trabalho do bem. Que é o que nós deveríamos fazer aqui também, né? Eles não estão lá julgando ninguém, condenando ninguém. Esses trabalhadores das câmaras, eles são trabalhadores que estão voltados unicamente para socorrer, para ajudar. Porque se eles entrarem numa posição de começar a condenar, a julgar, eles não vão conseguir fazer nada, né? Mas, ao contrário, muitas das vezes de nós, enquanto encarnados, nessa tarefa de socorro, a gente primeiro julga, primeiro analisa, e Dr. Bezerra nos diz que todo socorro adiado, comentado, discutido, ele chega atrasado, ele se atrasa. Então, o primeiro passo aqui é dar o primeiro atendimento, é socorrer. Não é analisar, não é condenar, não é julgar ninguém.
aliás, até porque os trabalhadores, né? Fica até mais fácil, porque os próprios trabalhadores das câmaras já foram aqueles que foram socorridos em outras épocas e que têm misericórdia no coração, já estão desenvolvendo isso e agora procuram ajudar aqueles que estavam na sua condição anterior. É o próprio caso do André Luiz. Ele é alguém que não pode falar nada, como se diz, né? Por quê? Ele não é nenhum anjo. Ele tem toda uma história de desequilíbrio após a desencarnação. Então, eles entendem que eles não estão ali para julgar e condenar ninguém, é para ajudar, é para socorrer. E é um aprendizado para nós, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente tem que treinar isso, ajudar. Ajudar sem condenar, né? É o que Jesus fez com a mulher adúltera, que conta no Evangelho, na praça pública, à luz do dia. Com todos aqueles julgadores, muitos de nós estávamos lá, se não lá naquele momento, em outras situações idênticas. E, para mim, meu modo pessoal, particularmente falando, é um dos trechos mais bonitos do Evangelho, em que ele não defende a conduta, mas defende a pessoa, a fraqueza da pessoa, dizendo para ela não fazer de novo a mesma coisa. Porque pedindo para ela se reabilitar, é isso, mas não condena e pede a todo mundo, aquele que não tiver erro, que atire a pedra, né? Então, a condição da gente julgar assim, né? Temos que treinar isso. Continuando então, alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Então aí já estamos vendo uma diferenciação da mesma leva de doentes que são trazidos lá do umbral. Uns estão com humildade e resignação, uns estão resignados e outros reclamando em altas vozes. E aí nós podemos nos reportar a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, né? Em que Allan Kardec coloca para explicar as causas dos nossos problemas, causas anteriores, causas atuais, fala sobre suicídio, né? Fala sobre o bem e mal sofrer. Ele pega um trecho das bem-aventuranças, que Jesus diz que são bem-aventurados os aflitos. Só que na explicação que Kardec dá, bem-aventurados são aqueles aflitos que, como estão sofrendo, de que jeito? Não é aflitos resignados, são aflitos reclamando, é aflitos resignados, se portando resignadamente. E no item número 12, Kardec coloca os motivos da resignação. E aí ele fala assim, num dos trechos desse capítulo, desse item 12, ele fala assim, fala assim, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Entre as nossas faltas, se cumpre-se coloque na primeira fiada, quer dizer, logo de cara, a carência de submissão à vontade de Deus. Quer dizer, se é carência de submissão, porque nós não temos. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos como resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher com o sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se durante o sofrimento nós não exercitarmos a resignação e a nossa submissão à vontade de Deus, não vai adiantar o sofrimento, não vai tirar o fruto daquilo que ele nos traz. Por quê? A causa do sofrimento foi dada por nós mesmos. Não é Deus que dá o sofrimento a nós. São nós que colhemos aquilo que semeamos. Então aqui, quando ela diferencia que outros, todavia, reclamavam em altas vozes, esses, se não se resolverem,
eles vão ser mais prejudicados por eles mesmos. Uma nova encarnação vai ter que haver para todos, né? É da lei, a gente só evolui no corpo e eles vão ficar mais prejudicados na sua nova estadia no corpo, porque já vão vir com a revolta daquilo que vão passar. Isso. Uma coisa também interessante para a gente não perder de vista, é que quando esses espíritos que estão reclamando, gritando em altas vozes, estão gritando, eles são espíritos desequilibrados, mas não são perversos. Porque o espírito perverso, endurecido, ele tem um outro comportamento, ele é cínico, ele é maldoso, ele é mentiroso, ele é manipulador. Ele, em momento nenhum, ele entra nessa postura de grito, de nada. O orgulho chega a tal ponto no espírito perverso e endurecido que ele não se rebaixa a esse, vamos dizer assim, esse espetáculo, né? Essa gritaria. Isso aí é espírito desequilibrado. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec tem, na segunda parte, ele vai falar sobre os espíritos endurecidos, aqueles que já estão há mais de 100, 200, 300 anos no mundo espiritual e não se quedam, como esses outros aqui que já estavam humildes e resignados. Ele dá um dos exemplos, é a exemplo da rainha de Udi. É muito interessante, eu vou ler só um pedacinho para vocês. Uma das perguntas que Kardec faz a essa rainha. Vós que vivestes os esplendores do luxo, cercada de honra, que pensais hoje de tudo isso? Agora que a senhora está aí, né, desencarnada, ela resposta que eu tenho direitos. Olha como ela é cínica. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesse outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Continua a ser rainha, que me mandem as escravas para me servirem. Mas parece que poucos estão se importando com a minha pessoa aqui, mas eu sou eu mesma. E aí o Espírito São Luís, ele diz, né, deixa a pobre perturbada, tenha compaixão da cegueira dela, não é? E aí Kardec coloca uma nota dizendo que esse espírito conserva todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força e que o orgulho nada perdeu nas suas ilusões e que ela luta com a sua própria fraqueza e que ela ainda vai sofrer muito no mundo espiritual. Mas a gente vê que o espírito endurecido, ele chega numa outra postura, ele não chega aqui na gritaria não, ele chega se impondo, né? Ele chega manipulando, mentindo. Então, aqueles espíritos que chegam nas câmaras de retificação, eles não são espíritos endurecidos, não são espíritos perversos, são. Como foi o caso, né, Teresa, que a gente comentou em programas passados, da vampira. Ela era um desses espíritos. Endurecido, não foi rainha e tal, mas ela não está, pelo menos, reconhecendo o erro. Não, ela nem aí isso. Porque esses aqui estão reclamando em altas vozes, mas já reconheceram alguma coisa. Porque senão não dá para entrar na colônia, nem com intercessão. Porque o André Luiz ficou aquele tempo todo no umbral, a mãe dele sempre orando por ele, mas ela não tirou ele de lá. Não foi ela que tirou. Então foi ele que saiu. Então, como ele e outros, a intercessão é feita. A gente tem os nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos, e mais do que todos os entes queridos e amigos espirituais, nós temos Jesus. Sim. Então, a gente pode... Por que a gente está falando assim? Porque ele falou aqui, reclamava, mas se está reclamando, como é que entrou no nosso lado? Em gritos, né? Não grito, mas é isso, reclamando. Mas pelo menos é como nós aqui. A gente às vezes reconhece que está errado, mas continua reclamando, continua gritando a mesma coisa. Se eu falar se a Teresa falar para mim o que eu estou errado ou falar para ela, a gente vai se magoar, não vai? A gente vai, porque a gente é orgulhoso. Fala que eu estou errado, aí você vai e aponta o erro. E falou, mas pô, você pensa isso de mim ou você não pediu para falar? Eu falei. Então, aí isso seria uma gritaria mental, vamos dizer assim, é uma reclamação. Mas eu sei que eu estou errado. Esse que é o problema. Eu sabia que você errou, reconhecer o erro. E a partir daí, tentar melhor. É claro que aqueles que estão resignados, vai ser melhor para eles, o caminho vai ser melhor, não é? Vai ser mais porque a encarnação vai vir de qualquer jeito. É tomar injeção. Você vai tomar injeção, tem que tomar.
A vacina, a injeção. Tem agulha, não tem outro jeito de tomar aquela vacina com agulha. Não adianta engolir o líquido, tem que ser via muscular. Chorando ou não, você vai. Não é? Uhum. Então, melhor que seja resignado. Então, vamos continuar mais um pouquinho? Atacando igualmente o serviço, gostei da palavra, do verbo. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota... Como é que chama a senhora, né? Velhota. Mas a gente não sabe se naquela época eu sei, essa palavra não tinha uma conotação assim meia de deboche. Como é pode hoje, ser, né? Como é hoje a gente entende. E pode ser que não, porque como a gente sabe, o livro foi escrito, né, há mais de 70 anos, né? Isso. Então, podia ter, o que eles chamam de anacronismo. O livro é de 44. Então, são quantos anos aí? 80. Quase 80. 80 anos. A coisa pode, essa velhota aqui, que o André Luiz está falando, podia não ter essa conotação de deboche que a gente hoje dá para ela, né, velhota? Então, voltando à velhota. Notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruz credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ao ver que ela já traz alguma reminiscência da sua encarnação, o purgatório. É o que ela acreditava. É o que ela acreditava. Ela vai dizer aqui que ela era católica. É muito interessante, a gente ainda tem um tempinho, essa questão do purgatório, que ela fala assim, no livro Loucura e Obsessão, que Afastei-me do purgatório. Que é um livro que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Loucura e Obsessão, é muito bom livro. Um trecho desse livro, o Filomeno de Miranda, ele encontra no plano espiritual duas conhecidas suas que estão desencarnadas, encarnaram 10 anos antes dele, e elas saem de uma missa, elas estão por aqui ainda, uma missa aqui no plano terreno, normal, e elas comparecem a essa missa. E aí, no comparecimento dessa missa, ele vê e ele questiona, né? Ele fala como é que está a vida no mundo espiritual delas e tal. E elas dizem para ele assim, muito interessante, a senhora já constatou a legitimidade dos conceitos do espiritismo, porque elas conheceram ele já era espírita e elas conheceram ele. Aí ela responde, ainda não. Estamos informadas, nós ambas, e muitos que aqui estagiamos, que algumas almas são promovidas ao reino e que outras voltam a repetir o estágio terreno. Mas confessamos que não o compreendemos totalmente. De nossa parte, estamos completando o nosso período purgatorial, que francamente é melhor que supunhamos, a fim de sermos transferidas, como aconteceu com vários amigos, que foram mudados de nossa região por determinação superior. Então, elas estão desencarnadas há um bom tempo, há mais de 40 anos, e continuam com o pensamento da questão do purgatório. Ela falou, o nosso período purgatorial melhor que a gente achava. É o que ela está achando aqui, a velhota aqui do André Luiz. Porque é aquilo que a gente traz na ideia, né? Na modificação se dá assim de uma hora para outra. Certo? É isso que a gente vai aprender. Continuando mais um pouquinho. Que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Então são conotações que ela traz, os demônios, né, os anjos do Senhor, da religião que ela professava, né? Então a morte, mais um ensinamento, mais uma vez, que a morte por si só porque eu desencarnei, ela não muda as minhas ideias, não muda o meu modo de ser. O que vai mudar meu modo de ser e minhas ideias vai ser o meu aprendizado, a aceitação com a realidade do espírito, e isso leva tempo, cada um no seu tempo. Por isso não há interesse, não é interessante a gente ficar perdendo o nosso tempo aqui tentando mudar o pensamento da pessoa. Isso não é típico, não deve ser do espírita principalmente, porque todo mundo vai desencarnar e vai reencarnar. Uma hora vai acreditar, uma hora vai aceitar naquilo que é a realidade da vida. É isso que Allan Kardec falava, né, sobre preocupação de não fazer prosélitos. Bom, o relógio mais uma vez avançando, trabalhando sempre, e
nos despedindo aqui, mais um programa. Muito obrigado, agradecendo a todos pela atenção e pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz a todos, a paz de Jesus esteja em vossos lares e nas vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.